بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صدق الله العظيم. Prezados irmãos, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Então, estávamos nós a falar sobre a morte. Então, última palestra, nós falamos sobre a saída da alma do crente. Demos mais ou menos um resumo, né, do que acontece quando a alma do crente está a partir. Então, temos aqui agora a alma do descrente. Em esses minutos, esses pequenos minutos, não vai ser possível conseguir cobrir tudo, mas inshallah vamos tentar tocar nos pontos principais, pontos essenciais, aquilo que a gente conseguir, inshallah. Então, reparemos, meus irmãos, que a alma do crente, ele quando morre, quando os anjos vêm para tirar a alma do crente, os anjos vêm com muita alegria, os anjos vêm muito preparados, apresentam-se de uma boa maneira. Enquanto que quando for a alma de um pecador, de um transgressor, então essa alma quando está para prestes a sair, então os anjos quando vêm do céu, número 1, como dissemos, o morto consegue testemunhar, ele consegue ver a vinda daqueles anjos, ele consegue ver isso, consegue testemunhar. Então nisto, aquela pessoa que está a falecer, ele quando vem aqueles anjos a vir, aqueles anjos vêm com uma aparência não amigável. Eles não apresentam uma figura que é, de amigo ou de família. Eles vêm que nem a pessoa que está zangado. Eles vêm com muita pressão e aquilo causa muito pânico na pessoa que já está a partir do mundo. E como dissemos que nós não vamos conseguir explicar até que a pessoa consiga perceber o que é a morte. Como dissemos que a pessoa só vai perceber só quando chegar na altura da morte. Só aí que a pessoa que vai perceber que aquilo que a gente ouvia é exatamente isso. Então, a pessoa consegue ter aquela visão que os anjos estão a ouvir, ele consegue ver, e os anjos vêm com uma cara de uma pessoa que não é amigo, né? Vem muito duro. Então, quando chega onde está essa pessoa que está a partir, então os anjos quando tiram a alma sem piedade, tiram a alma sem pena. Eles arrancam assim com tanta força. E a pessoa sente tanta dor na altura da sua morte, que Allah subhanahu wa ta'ala nos afasta desse tipo de situação. E depois que a alma sai, o que acontece? A alma já tem que ser levada para ser apresentada perante Allah subhanahu wa ta'ala. Então, reparemos, aqui está a sair a alma daquela pessoa que vivia no mundo obedecendo o seu desejo, vivia no mundo obedecendo o seu nafs. Ele vivia no mundo, não estava preocupado com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala, não estava preocupado com o Islã, ele não estava preocupado se esse meu comportamento é aceitável ou não, ele não estava preocupado com isso. Então o que acontece? A pessoa já está a partir do mundo, ele está a ser levado para os céus. Então a pessoa traz um cheiro, porque os anjos quando vêm, eles vêm com um pano com um cheiro muito horrível. Vem com um pano com um cheiro muito horrível. Um alim estava a explicar certa vez, quando falava da morte, ele dizia que o anjo quando vem com um pano sujo, número 1. Número 2, vem quando aquele pano é mergulhado aonde? Na alcatrão. Numa alcatrão que foi fervida no fogo do inferno. Depois de ser mergulhado, ser tirado, os anjos vêm com aquele pano naquela condição para colocar a alma daquele descrente, para colocar a alma daquele pecador. Já imaginei essa situação. Então, quando a pessoa estiver a ser levada para os céus, número 1, nenhum anjo vai querer pegar aquela alma porque é suja, né? Ninguém vai querer pegar. Normalmente, nós se conseguimos ficar perto de alguém, é porque aquele alguém está em umas boas condições. A pessoa está com roupa limpa, né? Outros põem perfume, né? A pessoa quando está perto de alguém, os que estão aí ao redor não sentem nenhum desconforto. Pelo contrário, sentem conforto, porque você está a transmitir um bom aroma, perfume, né? A pessoa sente-se à vontade. Mas pelo contrário, se a pessoa vem enquanto que ela está a transmitir um mau cheiro, então tem roupa suja, então nessa condição
ninguém vai querer estar perto dele. Do mesmo jeito, quando a alma está a sair, então nessa condição, nenhum anjo vai querer pegar aquela alma. Por quê? Porque a alma é suja. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos afaste desse tipo de alma. Então, quando ela chega no céu, é perguntado de quem é esta alma? Quem está aí? Man huwa? Então Zé responde, número 1, é fulano, filho de fulano. Na terra tem muitos fulanos como chama, com o mesmo nome que seu, tem muitos. Então ele diz, fulano, filho de fulano. Quem é esse filho de fulano? Então vai começar a vir aquelas qualidades suas. Se, por exemplo, você na zona era conhecido como mentiroso, então vão dizer, aquele fulano que era mentiroso. Se, por exemplo, você era aldrabão, aldrabava as pessoas, será dito que aquele aldrabão, subhanallah, as qualidades estão a falar. É que nem para nós, ser humano, quando alguém morre, alguém faleceu. Então as pessoas perguntam, quem faleceu? É aquele fulano que vivia no sítio X. Então, às vezes as pessoas não conseguem te identificar logo a primeira. Quando falam seu nome, você não consegue identificar. Então aí, atributos, para nós também seres humanos, atributos também a gente consegue reconhecer através de quê? De atributos. O que acontece? Morreu fulano, filho de fulano. Quem é esse fulano? A pessoa começa a processar, então aí a pessoa não consegue encontrar qual é esse fulano. Depois, a pessoa que trouxe a mensagem, ele tem que vir com o atributo. Qual é o atributo? Se for uma mulher, por exemplo, aquela moça que andava mal vestida, então aí está entrando atributo. Aquela moça que andava daquele jeito, aquela moça que não tinha receio em namorar abertamente, não tinha receio de fazer pecados abertamente, então os atributos estão a entrar. Então, reparemos que a pessoa acabou de falecer. Então, logo aqui na terra, os atributos estão a falar, né? Vai onde está outro fulano, faleceu fulano, filho de fulano. A pessoa começa a pensar, mas qual é esse fulano que faleceu? Não estou conseguindo encontrar. Então, logo, a pessoa tem que chamar atributo. Aquele homem que cortava cabelo daquela maneira. Aquele homem, quando andava, baixava a calça para baixo. Então, logo a pessoa vai dizer, ok, já estou a conhecer. Atributos falaram. E a pessoa conseguiu reconhecer através de atributo. Da mesma maneira nos céus. Que fulano que fala, de quem é essa alma? Qual é esse fulano? Os anjos vão dizer, aquele fulano que era aldrabão, que aldrabava as pessoas na zona, que mentia, que aquele fulano que trazia desconforto nas pessoas, aquele fulano que era odiado. Então, de uma ou de outra maneira, a pessoa quando está dentro da zona, por causa do seu comportamento, aquele comportamento vai te fazer nascer um atributo, né? Por exemplo, se você gostava de ajudar as pessoas pode dar um atributo de bondoso, né? Generoso, né? A pessoa dá esse atributo. Da mesma maneira, quando você pratica uma má ação, então as pessoas também daquele comportamento tiram um atributo. Que talvez um nome que você nem sabe, que você nem conhece às vezes ser dono. Então eles chamam aquele nome, né? Está a vir fulano. Quem fulano? Aquele fulano. Levam aquele atributo. Então, da mesma maneira, acontece depois da sua morte, pessoas já estão aqui, estão a tirar o seu atributo, suas qualidades estão a falar. Se suas qualidades começam a falar aqui na terra, imaginemos nos céus. Imaginemos nos céus. Há situação muito triste em que depois de alguém falecer, é conforto para muita gente dentro da zona. É conforto para muita gente dentro do bairro. Que Allah nos afasta disso. Então, enquanto nós estivermos vivos, nós temos que fazer o máximo de nós não ganhar isso. E atenção, se você ganhar um atributo feio por causa de Allah, então perante Allah, você é o melhor. Perante Allah, você tem valor. Tem valor para entrar lá. Por quê? Porque você, por causa do Islã, que você foi dado aquele atributo feio, né? Então, o objetivo principal do nosso comportamento tem que ir de acordo com as ordens de Allah subhanahu wa ta'ala. Então, aquele que agradar Allah subhanahu wa ta'ala, então ele tiver Allah consigo, então tudo está com ele. Ele tem tudo. Mas aquele que perder Allah e ganhar as pessoas, então esse homem perdeu tudo. Ele está na desgraça. Então, nessa situação, a alma está a subir. Então, depois de ser identificado, ser dito que essa alma é de fulano, filho de fulano, com aquele cheiro que a alma traz, os céus irão se fechar, as portas dos céus fecham-se. E a alma é atirada de lado de cima para baixo. Não, já não é como é atirada de cima para baixo. Então, quando as pessoas estão no preparativo, estão a preparar café, estão a dar banho, então a alma vai estar aí a gritar. Então, quando os familiares estão a levar a ele para cemitério, a alma vai gritar de tal maneira para onde é que estão a levar, só que as pessoas não conseguem ouvir.
Irá gritar de tal maneira só que a pessoa não irão conseguir ouvir aquele grito. Por quê? Porque a sua voz, a sua visão já não é percebida com as pessoas que estão vivas, mas sim com as pessoas que já estão no outro mundo. Os anjos é que já conseguem ver. Então, nessa ocasião, às vezes, a alma começa a discutir. Tem a ocasião em que a alma discute com o corpo. Foi você que me fez eu passar essa humilhação toda. Foi você que está me fazendo eu passar isso tudo. O corpo também vai dizer, eu corri, mas você aceitou. Eu pratiquei, eu te puxei para a ação, você aceitou. Então aí é uma discussão entre entre a alma e o corpo, começam a discutir. Então, nessa situação, a alma nesse tempo já está muito arrependido. E Allah subhanahu wa ta'ala já mostrou a realidade. Já mostrou, como dissemos, que a pessoa quando está a morrer, Allah abre a sua visão. Ele consegue ver aquilo que ele vai encontrar após a morte. Então, com aquele remorso, com aquele medo, a pessoa já não tem como voltar. A alma pede tanto a Allah para poder voltar, mas ele não tem como voltar. Número 1, Allah vai estar zangado com ele. Allah vai estar zangado com ele. E os anjos vão tratar ele de uma maneira que ele nunca havia esperado. Um tratamento que ele nunca tinha esperado dentro da sua vida. Então, a pessoa viveu toda a sua vida com medo das pessoas, dizendo, se eu fazer isso, o que as pessoas vão pensar? Se eu fazer assim, o que as pessoas vão pensar? Hoje, a pessoa está a partir do mundo, está a ir para o cemitério, está a ir ser sepultado, as pessoas só vão... Ele faleceu, as pessoas o que disseram? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Única coisa que as pessoas disseram. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Só isso. Mais nada. Levaram ele, foram deixar ele no cabar dele. Deixaram ele na sepultura. Os familiares, os amigos, todos estão a voltar. Aquele que ele dizia, o que as pessoas vão pensar. Hoje as pessoas estão a ir embora, estão a deixar ele sozinho, sem mãe. Ele aí vai estar sozinho. A esposa não vai estar lá se ele era casado. A esposa não vai estar com ele. Os filhos não vão estar com ele. Os seus familiares, nenhum deles vai conseguir acompanhar a ele. Ele vai estar sozinho. Não vai ter cama. Não vai ter rede mosquiteira que a gente está cobrindo. Não vai ter. Ele vai estar diretamente no chão. Não vai ter almofada. Não vai ter almofada. Aí vai estar ele. Aí vai estar você, minha irmã, meu irmão. Você e seu Allah. E Allah aí vai querer saber o que você trouxe para Allah subhanahu wa ta'ala. O que você tem para apresentar a Allah subhanahu wa ta'ala. Então, meus irmãos, minhas irmãs, atenção, que a morte é algo que nunca vai falhar dentro da nossa vida. É algo que nunca falha. Na nossa vida tudo pode falhar, mas a morte menos. A morte nunca falha. Chegou a morte, chegou a hora, a pessoa vai ter que partir. Que não aconteça que a morte chegue enquanto nós estamos despercebidos. Wa billahi tawfiq, wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.